Noite, pontualmente às 8 horas. Aqui quem fala é Tatiane Puga Lima, redatora do portal Momento Saúde. E hoje nós vamos falar com um bate-papo com um urologista muito especial, que é o Dr. Lucas Furtado. Ele vai falar para você aqui do nosso portal que tem esse problema de câncer de próstata, câncer de bexiga, para você que sofre com cálculo renal e não sabe, né, o que está acontecendo. Então, hoje vai ter um bate-papo bem especial, que vocês possam compartilhar essa live. Vai lá, vocês que são das ONGs, por favor, compartilha. Para você que está ouvindo o nosso podcast, eu não sei se é boa tarde, se é bom dia, se é boa noite, mas gratidão por você estar aqui. Dr. Lucas já está aqui. Compartilhando aqui. Vai compartilhando essa live, que hoje vai ser um tema bem importante. Boa noite, doutor Lucas, tudo bem com você? Boa noite, Tati. Tudo bem? Tudo Tá me ouvindo bom. bem? Tô sim. Só um pouquinho a câmera que tá cortando um pouquinho você. Ah, perfeito. Isso, agora ficou ótimo. Bom, gente, o doutor já chegou aqui. Doutor, gratidão por ter aceitado esse desafio, por fazer esse bate-papo. E para começar, o pessoal do Momento Saúde não te conhece, então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o doutor Lucas. Ah, perfeito. Bom, primeiramente eu queria te agradecer, tá? Esse espaço aqui, né? Esse canal seu que é um sucesso, Momento Saúde. A gente fala, quando fala em saúde, é uma coisa que gera apreensão para todo mundo. Então, principalmente dentro de uma mídia social como o Instagram, a gente conseguir trazer um conteúdo de qualidade como você traz, é uma coisa que precisa se louvar mesmo. Então, você está de parabéns, tá? Obrigado pelo convite aí. Bom, como você falou, assim, eu sou Dr. Lucas Furtado, eu sou médico urologista, tenho residência em cirurgia geral e em urologia pelo IANSP. Eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora e aí depois eu vim para São Paulo para poder fazer a minha residência, tá? E aí fiz minha especialização em São Paulo e depois acabei seguindo um ramo de atuação dentro da cirurgia robótica em São Paulo e agora de cerca de um ano aproximadamente para cá eu me mudei para Bragança Paulista e hoje eu atuo principalmente em Bragança Paulista e em São Paulo um pouco menos. Tá? E, doutor, por que urologia? Eu sempre pergunto por que da escolha da especialidade, a gente ouve histórias assim, então eu queria ouvir a sua história. Por que urologia? Sim. Então, muita gente me pergunta isso porque, assim, existe um desconhecimento muito grande do que o urologista faz. Na verdade, o urologista, ele é um médico cirurgião que vai cuidar das patologias cirúrgicas do rim, próstata, vias urinárias. Então, é rim, bexiga, próstata. Então, o urologista, ele cuida muito também de mulheres. Mulheres têm cálculos renais, mulheres têm câncer de rim, câncer de bexiga, mulheres têm incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina, e o urologista cuida muito disso. Agora, por que eu escolhi essa área? A urologia, dentro dos ramos de atuação da medicina, ela é uma área muito ampla. Então, o urologista, ele consegue atuar fazendo consultório, ele consegue atuar fazendo pequenos procedimentos, como vasectomia, cauterização, cirurgia de fimose. Ele consegue atuar realizando cirurgias de grande porte, como prostatectomia. Ele tem no ramo de atuação dele a cirurgia laparoscópica. Ele tem no ramo de atuação a cirurgia robótica, sendo que a urologia é a especialidade mais desenvolvida dentro da cirurgia robótica. Então, é uma especialidade muito ampla. A gente lida com homens, a gente lida com mulher, lida com criança. E eu sempre fui apaixonado por cirurgia. Dentro da medicina mesmo, da minha graduação, eu já comecei a gostar de cirurgia, depois eu acompanhei muita cirurgia, e aí isso foi me motivando a entrar nesse ramo, que é um ramo fascinante, realmente. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Ó, tem um monte de paciente seu, tem um monte de familiar, porque é um monte de furtado que estão aí. Sejam bem-vindos vocês ao Momento de Saúde. O pessoal está compartilhando, a gente está mais de 120 pessoas aqui ao vivo.
Gratidão, vocês das ONGs que estão sempre aqui, vocês que estão sempre dispostos, né? A ter aproveitar esse relacionamento, estreitar esse relacionamento, né, doutor? Porque aqui no Momento de Saúde, a gente conversa com pessoas do Brasil todo. E é tão importante que você também atende por telemedicina. Por isso que muitos lugares não tem um especialista. A gente sabe que regiões são difíceis de encontrar, né? Um bom especialista. Às vezes, quando a pessoa está na crise, que a gente já sabe, né? Principalmente cálculo renal. Você fala, ai meu Deus, e agora? Saio na madrugada, o que que eu faço, né? Então é tão bom a gente poder conversar com o médico e falar, ó, qual o medicamento que eu vou tomar, né, agora? Estou numa crise. Então, o doutor Lucas está aqui para fazer esse bate-papo e vocês fiquem à vontade, gente, de perguntar, que a gente está aqui para isso, para tirar essas dúvidas, né, doutor? Não, exatamente. Então, você comentou uma coisa interessante, que é a questão da telemedicina. A telemedicina, ela cresceu muito depois da pandemia, né? E ela veio realmente encurtar essa relação médico-paciente. Eu, recentemente, operei um paciente vindo de Minas Gerais, da minha terra natal, de Rio Pomba. Já fiz cirurgia de paciente do Maranhão, já fiz cirurgia de paciente lá do Piauí. Então, isso, como estreita muito os laços, a gente consegue ter, através da videoconferência, toda essa interação, a gente consegue fazer um atendimento muitas vezes completo. A gente sabe que ele não é 100% completo porque a gente não tem um exame físico, o toque, o tete-a-tete, como a gente tem numa consulta presencial. Mas consegue resolver grande parte dos casos. E isso acaba gerando uma empatia muito grande e, às vezes, é o que você falou, não tem especialista na região ou acaba pegando confiança com você de algum outro paciente que já operou com você ou que já acompanhava com você e a pessoa acaba vindo para cá para poder ter um atendimento com quem ela tem confiança, né? Então, a telemedicina encurtou muito esse laço, né? Você falou algo bem importante. Hoje em dia é muito de indicação, né? Ainda mais para uma cirurgia. Então você sempre pede uma indicação e às vezes fala, nossa, mas o doutor está em outro estado, mas às vezes compensa você ir se locomover porque você sabe que está em boas mãos. O Eduardo está aqui, ele falou, boa noite. Sou o Eduardo, paciente dele, fiz RTU há 13 dias e estou me recuperando, ó, tá vendo? Então a gente Que vê bom, que... Eduardo. Fico feliz que você esteja bem, viu? Se Deus quiser, logo, logo você vai estar melhor ainda. Vai voltar comigo essa semana para a gente poder ver o resultado da biópsia. Tá bom? Grande abraço. Fala aí o que é RTU, doutora. Aproveita, porque a gente sabe que tem essas siglas, né? Como tem pacientes aqui leigos, explica pra gente aí o que já é RTU. Isso, RTU é ressecção transuretral da próstata. É uma sigla que a gente usa para essa cirurgia, que é a popular raspagem da próstata. A gente fala, doutor, vou fazer uma raspagem da próstata. Essa cirurgia. Essa cirurgia é uma cirurgia que a gente faz para tratamento da hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata. Essa é uma doença muito comum, viu, Tatiana? Ela atinge cerca de 50% dos homens com mais de 50 anos de idade. Alguns deles vão precisar de tratamento, às vezes com cirurgia, às vezes com medicação. Agora, outros homens que têm um aumento do volume da próstata, esse aumento pode não causar obstrução. E aí muitos deles não vão precisar de um tratamento efetivo naquele momento, mas às vezes de um acompanhamento. Então, é um dos motivos da gente sempre orientar o homem a partir dos 40 anos de idade, ele fazer um acompanhamento mais de perto com o médico urologista, porque quando identifica casos como o do Eduardo em estágio mais precoce, a gente consegue tratar e a pessoa ficar curada. Muitas vezes a gente, como é uma doença muito crônica, a gente recebe relatos de assim, doutor, eu não sabia mais o que era urinar. Depois que fiz a cirurgia, que eu lembrei o que era urinar quando era mais jovem. Então, uma função tão fisiológica, tão natural que a gente faz, que é urinar todos os dias, a gente precisa urinar, às vezes a gente sofre com isso durante muito tempo por desconhecimento e falta de procurar ajuda mesmo. E, doutor, a gente até sabe, né? O homem, ele é mais difícil para procurar uma ajuda. A gente sabe que está entrando aí Novembro Azul, por isso que a gente já está até se antecipando com essa live, para poder incentivar esses homens a buscar ajuda, né? Como que ele tem vergonha, é mais difícil. Então, assim, o que você diria para esse homem? Por que ele precisa fazer uma consulta? Por que ele precisa fazer um acompanhamento? E muitos vão falar, mas eu não estou tendo sintoma nenhum. Que a gente ouve muito isso. Não.
Principalmente nesse caso do Eduardo, assim, isso é muito comum, porque existem duas coisas que são importantes. Em relação à próstata especificamente, a gente precisa dividir a próstata em patologias benignas e malignas, né? Então, quando a gente fala em patologias benignas, é o que não é câncer. E malignas é o que é câncer. Tá? O câncer de próstata, ele é o câncer mais comum no homem. Tá? Ele atinge cerca de 65 mil brasileiros todos os anos. E quando diagnosticado em fases iniciais, esse câncer tem uma chance de 90% de cura. Então, isso é um dado muito importante. Agora, um outro dado importante é que no Brasil, cerca de 30% dos tumores, dos cânceres de próstata, são diagnosticados já em estadia avançado. Então, muitos homens perdem a possibilidade de um tratamento curativo exatamente por não ter ido precocemente procurar o urologista. Tá? E uma outra coisa importante é que o câncer de próstata, ele não dá sintoma. Quando ele vai dar sintoma, é que ele já invadiu outros órgãos, ele já muitas vezes se disseminou, e na maioria das vezes que ele é sintomático, ele já não tem mais a possibilidade de um tratamento curativo. Então, daí a importância da gente fazer o acompanhamento regular com o urologista a partir dos 40 anos de idade. E uma coisa bem importante que a gente vê bastante, né? Que é o mais difícil, a descoberta. Estou com um diagnóstico de algo que é, né, um câncer de próstata, algo que é maligno, como você falou, né, que é dividido entre benigno e maligno. E aí, essa família que está aí, que recebeu esse diagnóstico hoje, o que você pode falar para ele, para poder encorajar essa pessoa aí, esses familiares e esse paciente também? Não, sem dúvida, isso é um dilema. Eu vou te falar que é uma das coisas mais difíceis da nossa profissão, viu, Tatiana? Porque a gente dá um diagnóstico de câncer com a maneira como a sociedade vê o câncer hoje em dia, é muito difícil, porque muita gente leva aquilo como uma sentença. Então a pessoa fala assim, uma sentença, eu estou com câncer, eu vou morrer e tudo isso. E não é bem assim. Como eu falei, o câncer de próstata tem mais de 90% de chance de cura. Não é de tratamento, é de cura, de ficar curado, de ficar livre da doença. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente tem um diagnóstico de um tumor, principalmente o câncer de próstata, é assim, calma, que tem muita coisa para a gente fazer, tá? Tem muita gente para te ajudar, a gente está aqui junto, vamos resolver esse problema, tá? E existem várias modalidades de tratamento, tá? Desde cirurgia, radioterapia, hormonoterapia, até quimioterapia em alguns casos. Existe muita possibilidade de tratamento e na maioria das vezes a gente consegue tratar e a pessoa ficar curada. Agora, sem dúvida nenhuma, é um desafio e é uma coisa que a gente precisa fazer com muita delicadeza, ao mesmo tempo com muita honestidade. Eu sou muito honesto com os meus pacientes, porque assim, eu acho que se a pessoa tem uma condição intelectual, se não está demenciado, alguma coisa nesse sentido, ela deve saber o que ela tem para ela poder tomar a decisão da melhor opção de tratamento para ela. E muitas vezes isso precisa ser feito junto com a família. Porque o câncer de próstata, ele atinge um homem que, na maioria das vezes, é um pai de família. É um progenitor, é uma pessoa que é referência dentro da família dele. Então, isso envolve uma estrutura familiar muito maior do que uma pessoa só. Tá? Então, eu sempre gosto de chamar um familiar junto para poder dar essa notícia. E eles sempre têm um mito, né, por detrás. Vai interferir na sexualidade do homem? Eles sempre têm essa pergunta, né? Sim. Então, fala um pouco disso. Sim, isso é uma pergunta muito importante, porque interfere na sexualidade do homem? Interfere. Sempre que a gente tem um diagnóstico de câncer de próstata, a gente vai precisar optar por uma forma de tratamento. Existe uma forma de tratamento que a gente chama de active surveillance, que é uma observação ativa. Quando a gente tem um câncer de próstata, um tumor de muito baixo risco, a gente não faz nada no primeiro momento, a gente só olha para ele, só observa, vai acompanhando de perto, exatamente para evitar possíveis efeitos adversos de um tratamento. E um dos principais efeitos adversos de todos os tratamentos, cirurgia, radioterapia e hormonoterapia, é realmente a disfunção erétil, a dificuldade para ter relação sexual. Felizmente, atualmente, isso tem reduzido muito. As novas tecnologias, principalmente com o advento da robótica, a gente consegue fazer uma cirurgia hoje tão precisa que a chance de preservação
da função erétil no homem é muito grande. Tá? Eu sempre digo, nunca vai ser como era antes. Nunca vai ter uma relação sexual como tinha antes de uma cirurgia, por exemplo, até porque após a cirurgia não tem mais esperma. Não sai mais esperma porque a gente retira a próstata. Tá? Mas muitas vezes você consegue ter uma relação sexual de qualidade que vai te satisfazer e vai satisfazer a parceira. Então, hoje em dia, outros métodos, né, doutora? O casal vai começar numa outra fase, né? Eles têm que pensar nisso. sim, E aí a esposa, a parceira, no caso, é poder encorajar essa pessoa nesse momento e tá do lado, né, doutor? Porque às vezes é muito mais psicológico, né, do homem, do que ele vai passar, do que realmente, do que físico, né? exatamente. Isso é muito importante. É por isso que eu gosto muito quando vem a parceira nas consultas, quando vem o familiar junto, porque os familiares, nesse momento de dificuldade, eles fazem diferença. Eles fazem muita diferença. E essa questão da sexualidade, ela é uma questão que atinge tanto o homem que a gente cada vez mais tem se preocupado muito com isso. Agora, felizmente, como eu falei, hoje a gente tem muito tratamento para isso. O paciente que chega no meu consultório fala assim, doutor, estou com dificuldade para ter ereção, para ter relação sexual, mesmo que não esteja relacionado com a pós-cirurgia, pós-próstata, eu falo assim, olha, temos tratamentos, vamos seguir as etapas de tratamento, mas hoje em dia só não tem relação sexual quem não quer. Porque desde medicamento, terapia injetável, até prótese peniana, a gente consegue colocar hoje e a pessoa ter uma relação sexual. E as próteses hoje são tão naturais que a pessoa é muito difícil alguém perceber que ele tem uma prótese peniana. Legal, doutora, a gente saber disso. Até a gente sabe, né, que tem, eu conheço casos de crianças que teve que fazer amputamento e toda uma situação, né, de torção do pênis. A gente sabe que acontece isso. Então a gente vê o quanto que aquela família luta e a primeira coisa que pergunta é, e a parte sexual, né? Então a gente sabe que hoje em dia tem muita coisa. Mas algo que eu queria perguntar para você, quando você fala assim, da cirurgia, qual a diferença da cirurgia robótica e de uma cirurgia normal? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Um pouquinho desse assunto? Para as pessoas que são leigas de cirurgia robótica, então é legal para eles entenderem, porque hoje tem se usado muito esse termo, mas a nossa cabeça a gente fala, ué, como que é isso, né? Qual a diferença, né, para o paciente isso? Não, perfeitamente. Assim, quando a gente pensa em cirurgia, a gente tem aquela ideia lá dos livros de anatomia anterior, onde você faz um corte grande, você abre a barriga para poder retirar o problema que está ali dentro, o tumor, o câncer. E a cirurgia robótica, na verdade, ela nada mais é do que uma evolução da cirurgia laparoscópica. Ela é uma cirurgia laparoscópica com auxílio do robô. E o que é uma cirurgia laparoscópica? É uma cirurgia minimamente invasiva. A gente começou a observar que essas cirurgias onde você faz um corte grande na pele, esse corte ele gera um trauma cirúrgico muito grande, um estresse cirúrgico muito grande. E aí tentou-se cada vez mais, no primeiro momento, fazer cortes cada vez menores. Até que chegou um momento que desenvolveu-se a cirurgia laparoscópica, que é muito utilizada hoje para fazer, por exemplo, a cirurgia de vesícula, de colestectomia, onde a gente faz alguns furinhos no abdômen. Ao invés de fazer um corte grande, a gente faz pequenos furos no abdômen, de cerca de 1 centímetro, mais ou menos. Por esses furos, a gente introduz alguns aparelhos e uma câmera, onde a gente, olhando no monitor de televisão, vai fazer a cirurgia com essas pinças. A robótica, ela é a evolução disso. Com a robótica, o que a gente tem? Ao invés de a gente faz os mesmos furinhos, só que ao invés de a gente introduzir algumas pinças, a gente introduz os braços do robô. E esses braços do robô, eles têm uma vantagem enorme em relação a essas pinças que a gente usa na laparoscopia. Por quê? Eles têm uma amplitude de movimento muito grande. Então, enquanto o meu punho consegue fazer uma rotação de mais ou menos 160 graus, o braço do robô faz de 360. Ele dá mais de 360, ele dá uma volta e meia. Entendeu? A visão que a gente tem no console do robô, ela é uma visão 3D. Então, a gente colocou os braços do robô, a gente sai do campo de cirurgia, fica um médico auxiliar lá, um cirurgião habilitado, que é um cirurgião auxiliar, ele fica no campo cirúrgico, e o cirurgião principal sai e vai para um console, literalmente um joystick, onde ele vai realizar a cirurgia com um joystick, com um controle, como se fosse um videogame realmente. Tá?
Nossa, muito ele legal. controla o robô. Uhum. Então, é ele que controla o robô. O robô não faz a cirurgia sozinho, entendeu? Uhum. Mas é muito legal você falar sobre isso pra gente, porque a gente fica imaginando, né, como que é. Boa noite, vocês estão chegando agora. Tem mais paciente aí do doutor. Fique à vontade, gente, em perguntar. Já é um bate-papo que vocês também fazem parte. Por isso que é legal a live, porque ela é ao vivo, né? E vocês podem ter essa troca aqui. E aí, nesse caso também, o pós-cirúrgico é muito mais rápido, né? A cicatrização e tudo. É bem diferente esse pós-operatório também, né, doutor? Sem dúvida. Então, com o objetivo daquilo que eu falei lá atrás, de reduzir o estresse cirúrgico, a robótica, esse estresse chega ao mínimo possível. Então, como o corte é menor, como a manipulação do interior do paciente é menor, isso leva a uma recuperação muito mais rápida. Enquanto uma cirurgia aberta de próstata, geralmente o paciente demora 3, às vezes até 4 dias para ir de alta, na cirurgia robótica, na maioria das vezes, ele vai em alta em menos de 24 horas. Então, a recuperação é mais rápida, ele volta para o quarto, ele tem menos dor, ele consegue se alimentar melhor, ele volta às atividades fisiológicas dele, evacuar e urinar mais rápido, ele tem menos necessidade de usar analgésico. Então, isso tudo faz com que ele tenha uma recuperação mais rápida e uma alta precoce. Além O da Max questão está aqui falando. estética. O Max está A gente falando fala. que ele é um deles que é operado recentemente de uma peniscopia. Então, ele está aqui sendo testemunha também. Tem outro aqui, ó. Tem bastante, viu, doutora? Acho que eles estão se comportando, esses pacientes, ó. Estão agora à noite em casa, tranquilo, assistindo a live. E fique à vontade, gente. Aproveita aí de perguntar aqui para o doutor também. E no caso, doutor, essa cirurgia, ela ajuda em todos, né? Porque ela ajuda desde um câncer de bexiga até um cálculo renal. Você pode falar um pouquinho de o que ela abrange, essa cirurgia robótica? Sim. Perfeito. Então, muita gente pergunta isso, doutor, eu posso tratar meu cálculo renal com cirurgia robótica? Não é o ideal, porque assim, a cirurgia robótica, ela foi desenvolvida muito para tratamento de patologias intraabdominais, tá? Principalmente tratamento de cânceres ou cirurgias oncológicas. Hoje em dia ela é utilizada para muita coisa. A gente faz muito, por exemplo, para tratar malformações de crianças, como estenose de Jupe, até um paciente que eu vou operar recentemente, tratar lesões benignas, fístulas. Então, a gente usa muito para tratar outras patologias, mas, inicialmente, ela foi desenvolvida para tratar cirurgias oncológicas. O cálculo renal, a gente faz uma cirurgia endoscópica. O que é isso? Ela é ainda menos invasiva, porque ela é toda pelo canal da urina. Então, não tem corte nenhum na pele do paciente. Entendeu? É diferente da cirurgia robótica, que é uma via laparoscópica, onde você faz alguns furinhos e entra com os braços do robô no abdômen. Na cirurgia endoscópica, a gente faz pelo canal da urina e não tem corte na pele do paciente. Então, é ainda menos invasivo. Muito legal. E assim, hoje, doutor, o que tá... a gente vê que tem um alto índice também, né? De cálculo renal, que a gente vê desde adolescente. Por que tem aumentado tanto esse índice de aumento? Que a gente mais ouve crise de cálculo renal, eu tenho cálculo renal, o que eu mais ouço é isso. E aí você percebe isso no dia a dia do consultório também? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. O cálculo renal é uma doença muito recidivante. É uma doença que tem aumentado a incidência. Cerca de 15% a 20% da população vai ter algum cálculo renal ao longo da vida. Então, é 1 em cada 5 pessoas. É muito alta a incidência. E por que isso acontece? A formação do cálculo renal está relacionada com uma interação de um fator genético, muitas vezes uma predisposição genética, com fatores ambientais. Então, o estilo de vida nosso atualmente, todo mundo acaba vivendo na correria, esquece de beber água, é natural. Então, a desidratação, sem dúvida nenhuma, é o principal fator para o desenvolvimento de cálculos renais. E a gente consegue avaliar a desidratação de uma maneira muito precisa com os exames. Tem exames que a gente consegue ver, você está desidratado ou você não está desidratado. Eu falo isso muito claramente com meus pacientes. Olha, você está desidratado por conta dessa alteração do exame. Agora, a hidratação não é o único fator. Tá? Questões alimentares são importantes? São importantes. Então, existem alguns alimentos, como, por exemplo, alimentos ricos em cloreto de sódio, que é uma população de cozinha. Tá? Muita gente não sabe, mas, por exemplo, refrigerante tem muito sódio. E o sódio,
ele exerce um efeito no metabolismo que aumenta a eliminação de cálcio na urina. Esse excesso de cálcio na urina predispõe muito à formação de cálculos. Por quê? Cerca de 70% a 80% dos cálculos renais tem cálcio na sua composição. Então, o excesso de sódio predispõe à formação de cálculos de cálcio. Quando a gente aprofunda nesse metabolismo, nesses fatores que levam à formação de cálculos, às vezes é um pouco complexo, mas é interessante a gente ter esses insights, porque muitas vezes as pessoas se limitam muito, por exemplo, a tomar leite. Ah, vou parar de tomar leite. E não é por aí. Se você parar de tomar leite, você pode até ter mais cálculo do que se você ingerir um consumo normal de leite, entendeu? Ou derivados também, né? Que as Ou pessoas derivados. hoje tem muita essa moda, às vezes a pessoa nem é intolerante, ela para, né? Mas uma coisa que é legal a gente falar, doutor, o que você acha desses pais, mães, você é pai, você tem um filho pequeno, do consumo de refrigerante que a gente vê muito desde pequenininho. E as pessoas acham normal isso nas festinhas. Como que você pode tratar isso? Então, realmente eu tenho paciente que sempre para mim, doutor, eu tomo Coca-Cola todos os dias. Eu falei assim, olha, isso realmente é um veneno. Tá? Então, eu não sou uma pessoa muito taxativa. Eu disse, você precisa nunca mais, não pode nunca mais tomar isso. Mas para o refrigerante, assim, sempre que você tomar refrigerante, você vai estar agredindo um pouquinho o seu organismo. Tá? O refrigerante, sem dúvida nenhuma, principalmente para crianças, ele é um grande vilão por esse excesso de sódio que ele tem, muitas vezes pelo excesso de açúcares, como quando não é zero, óbvio, mas ele, por si só, ele causa desidratação. Tá? Então, realmente, a gente sempre orienta, olha, tente trocar o refrigerante pelo suco, tente trocar o refrigerante, às vezes, por uma água com gás. Muita gente me pergunta, mas assim, a água com gás com limão, que é um hábito que muita gente tem, eu gosto de tomar água com gás com limão de manhã, todo dia de manhã. Ótimo, isso é um excelente hábito. O limão, ele tem muito citrato. O citrato, ele é um componente que impede a agregação, impede os cristais de se grudarem e de formarem uma pedra cada vez maior. Então, o consumo de frutas cítricas, limão, laranja, cerola, abacaxi, ajuda para evitar a formação de cálculos renais. Ah, isso é bem legal que você falou, porque é um mito, né? Que as vovós sempre falavam assim: ai, não pode coisa ácida, não pode coisa ácida. Então, isso é um mito, porque é bom, né, doutor? Então, a gente vê, às vezes, pessoas que têm cálculo renal e aí eles falam: não, eu não vou tomar nada ácido, porque isso vai piorar. Então, aí, ou piora, quando tá com infecção urinária, isso piora também esse ácido ou não? Não, então, esse aí é outro mito. A questão da infecção urinária é assim, o ácido, a bebida ácida, ela não interfere na infecção urinária. Ela interfere na formação de cálculos renais. Então, se eu tomar um suco de limão ou um suco de acerola, de abacaxi, isso não vai aumentar o risco de eu ter infecção urinária, mas isso pode prevenir contra cálculos renais. Tá? Então, isso é importante. Inclusive, a infecção urinária, muitas infecções urinárias se dão em um ambiente muito alcalino. Tá? Existe um tipo de cálculo que chama cálculo de Struvita. Esse cálculo de Struvita, ele é um cálculo que é um cálculo de infecção. Imagina o seguinte, você tem uma bactéria, essa bactéria, ela produz uma enzima que chama urease, que ela vai alcalinizar a urina. Essa urina alcalina predispõe à formação de uma capa de cálcio ali. E aí forma um cálculo. E a bactéria está lá dentro do cálculo. E isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e forma um coral. É o que a gente chama de cálculo coraliforme. Então, esses cálculos, o pH da urina fica muito alcalino e predispõe a infecções de repetição. Tá? O Max tinha falado, o Max falou que excelente informação. O Mendonça falou: Dr. Lucas foi operado há 6 meses por você de câncer de próstata por robótica. Obrigada. Então é bom, né? Um paciente e que bom. Fico feliz que você está bem. Então, muito bom isso. E, doutora, você vê que eles gostam de você, que tá tudo com saudades, viu? O cranberry... isso é legal, como a Mendonça perguntou, que eu amo, né? O cranberry ajuda na prevenção da infecção urinária ou isso é mito? Oi, Sérgio, obrigado pela pergunta aí. Bom, e é uma excelente pergunta, viu? Dentre as poucas coisas que a gente tem, poucas não, hoje a gente tem bastante coisa para tratar a infecção urinária de repetição. O cranberry é uma coisa muito positiva. O cranberry é uma fruta típica dos Estados Unidos,
Tá? A gente tem pouco no Brasil, então geralmente se encontra em Mercadão, esses locais assim, mas o cranberry ele tem uma molécula nele que chama protocianidina. Essa molécula, o que ela faz? Ela forma uma proteção na parede da bexiga, que dificulta a aderência da bactéria. Principalmente as mulheres, a uretra ela é dentro da vagina, né? O orifício de entrada da bexiga, que é a uretra, ele é dentro da vagina. Então, constantemente, tem bactérias da vagina que entram na bexiga. O fluxo natural de urina, ele ajuda a lavar essas bactérias e evitar que elas causem infecção, que é a inflamação na via urinária. E o cranberry ele pode ajudar para evitar dessa bactéria aderir, grudar na parede da bexiga e aí começar a se multiplicar e causar inflamação. Então, o cranberry, sim, ajuda muito. Aí você acha legal o suco que eu amo ou cápsula? O suco ele faz o mesmo efeito? O suco ajuda, tá? O grande problema é a quantidade que a gente consegue fornecer dessa protocianidina, dessa molécula. O suco, para você conseguir uma quantidade adequada, teria que ser um volume grande de suco por dia. Tá? Mesmo alguns cranberries que a gente tem no mercado hoje, eles não conseguem fornecer a quantidade adequada que a gente precisa para realizar esse bloqueio. Tá? Mas hoje a gente tem tanto o sachê quanto a cápsula e tem também o suco. Então, se puder consumir o suco, ótimo, excelente. Mas em situações em que você tem um quadro de infecção urinária de repetição mais grave, mais de 3 infecções urinárias em um ano, 2 infecções no período de 6 meses, às vezes vale a pena fazer reposição com o sachê ou com a cápsula. Legal, doutor. E a glomerulonefrite? A gente falando de rim, a gente lembra da glomerulonefrite. Ela o que causa ela? Então, a glomerulonefrite ela é um termo genérico, né? É um termo genérico decorrente de uma inflamação dos glomérulos, que são as unidades renais. O rim é composto de várias unidades, que são néfrons. Dentro desses néfrons, a gente tem uma porção do néfron que chama glomérulo. Existem algumas situações que geram uma inflamação disso, que é, por exemplo, um quadro de nefropatia por IgA, algumas infecções, como infecção de garganta, pode disseminar e causar uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. São quadros inflamatórios, algumas vezes infecciosos, outros autoimunes. Mas é uma reação inflamatória no rim. Geralmente, quem cuida dessa parte de alteração do funcionamento dos rins é o médico nefrologista. Existe uma confusão muito grande em relação a isso. Onde está o nefrologista? Onde está o urologista? Qual que é a função de cada um? Isso aí, porque os dois cuidam dos rins. Né? O urologista ele cuida de patologias cirúrgicas, como eu disse. Então, cálculo renal, câncer de rim, quando você tem alguma malformação no trato urinário, algum estreitamento do canal urinário, estenoses, divertículos, isso o urologista cuida. O nefrologista, ele cuida de alterações no funcionamento dos rins. Por exemplo, aquela pessoa mais idosa que tem hipertensão, que tem diabetes, e que desenvolveu uma falência renal, os níveis de creatinina começaram a subir, o rim não está funcionando bem, precisa fazer diálise. Aí quem cuida disso é um nefrologista. Tá? Patologias como a glomerulonefrite ou nefropatia por IgA, que alteram o funcionamento do rim, o nefrologista que cuida. Mas como a gente falou, né? Tem algumas regiões que é difícil achar um urologista. Imagine um nefro. Então ele pode buscar primeiro um urologista e o urologista faz encaminhamento para um nefro ou ele passa num clínico geral. Qual é o caminho? Que a gente sabe que aqui tem muito paciente de doenças autoimunes. Então, qual é o caminho que esse paciente percorre? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, o que você falou, o especialista que ele conseguiu acesso primeiro vai ajudar ele nesse direcionamento. Tá? Então, assim, eu tenho acesso fácil a um clínico geral, que é meu médico de confiança. Ótimo, passa para ele, fala da sua preocupação em relação ao cuidado dos seus rins, que ele vai te direcionar para o urologista ou para o nefrologista. Consigo ter acesso fácil ao Dr. Lucas ou algum médico urologista? Perfeito, passa com a gente vai fazer a avaliação inicial. Quando necessário, a gente encaminha para o nefrologista ou a gente assume o acompanhamento integral de acordo com cada caso. Né?
Que a gente sabe que tem bastante pacientes aqui de lúpus, de várias outras doenças autoimunes, e eles Sim, sofrem bastante com isso, né? sim, Por isso que a gente poderia exatamente. dar esse caminho para eles. Doutor, e no câncer de bexiga, dá mais em homem, mais em mulher? Como que algum sintoma que a gente possa ter um alerta aí? A gente está falando de outubro rosa esse mês, falando de câncer de mama, mas também a saúde da mulher é importante, né? A mulher é aquela que cuida de todo mundo, mas não cuida dela mesma, né? Ela é a primeira a ir lá marcar consulta para o marido, levar ele lá, mas ela não fez os exames que ela precisa. Então, esse mês a gente quer conscientizar vocês também. Então, o que você podia falar para a gente sobre esse assunto aí? Não, exatamente. Então, quando a gente pensa em câncer de bexiga, o câncer de bexiga, historicamente, ele está muito relacionado com o tabagismo, com o cigarro. O principal fator de risco para o câncer de bexiga é o cigarro. Cerca de 30 a 40% dos tumores de bexiga estão relacionados com o cigarro. No entanto, você pensa em 30 a 40%, você também pensa que 60 a 70% não tem nada a ver com o cigarro. Então, é muito importante ficar atento em relação aos sintomas. O principal sintoma do câncer de bexiga é o sangue na urina. Então, sangramento na urina, principalmente em mais de 50 anos de idade, precisa pesquisar câncer de bexiga. Tá? Precisa excluir a possibilidade de câncer de bexiga. É a causa mais comum? Não. A causa mais comum de sangue na urina é cálculo renal e infecção urinária. Mas a terceira já é câncer. Então é muito importante a gente ficar atento nisso. Tá? Os homens, eles são realmente mais acometidos que as mulheres em relação ao câncer de bexiga, mas isso tem se equiparado. Historicamente, acredita-se que o homem seja mais acometido, porque antigamente o homem tinha mais o hábito de fumar do que a mulher. Agora, com o passar dos anos, isso foi se afunilando, os hábitos sociais foram se equalizando, e atualmente está quase meio a meio aí entre homem e mulher de câncer de bexiga. Uhum. E, doutor, no câncer de bexiga, a gente sabe, né, que muitos de vocês fazem isso, quer ficar segurando o xixi. Então, fala aí para eles, doutor, o que que acontece isso? Que a gente vê e fala, não, eu vou depois. Explica aí o que que vai acontecendo de ficar segurando esse xixi aí. Sim. O hábito de segurar a urina não é saudável, é tudo que gera desconforto para o nosso organismo, não costuma ser saudável. Então, o que que acontece? Quando você segura muito a urina, quando você segura muito o xixi, isso promove uma distensão da bexiga. A nossa bexiga ela tem uma capacidade entre 350 e 450 ml aproximadamente. Se você está com vontade de urinar e você não vai no banheiro fazer xixi, o rim continua produzindo urina, essa urina desce e a bexiga vai enchendo cada vez mais. Isso promove um esgarçamento das fibras musculares da bexiga, uma distensão da bexiga, o que pode levar a uma alteração na capacidade de contração dela. Então, muitas vezes, a mulher ela pode, ou o homem que seja que fique segurando a urina, ele pode ter uma disfunção miccional, uma dificuldade para urinar, às vezes com perda involuntária de urina, às vezes com aumento do número de vezes que vai à noite fazer xixi, às vezes com sinais de retenção urinária, com gotejamento, por conta desse hábito que leva a uma lesão a longo prazo na bexiga. Além disso, a urina parada na bexiga predispõe à infecção. Então aumenta o risco de infecção urinária, que a gente tem comentado tanto. Com relação ao câncer de bexiga, se a pessoa já tem um tumor de baixo risco, com células em suspensão, isso pode favorecer a aderência dessas células neoplásicas e, de algum modo, acredita-se que isso pode piorar a evolução do câncer de bexiga, mas em quem já tem o tumor, entendeu? Agora, isso não tem nada comprovado ainda, isso é uma hipótese, tá bom? E dá para operar essa bexiga distendida? Dá para fazer alguma coisa? Dá para operar. Hoje mesmo eu atendi um paciente que ele tinha uma bexiga com 750 ml. Ele urinava o que a gente chama de transbordamento. O caso dele era um pouco diferente, porque ele tinha uma próstata muito obstrutiva, não fez acompanhamento, não fez tratamento durante vários anos. Então essa próstata gerou uma obstrução e a bexiga dele virou um balão. Né? Então, nesses casos, o primeiro passo é a gente desobstruir a via urinária. Tá? A partir do momento que a gente desobstrui a via urinária, a gente tem essa bexiga, ela começa a melhorar a contração, a capacidade de contração dela, e na maioria das vezes a gente consegue que a pessoa urine de maneira adequada.
Existem outros mecanismos que a gente pode fazer, algumas manobras de fisioterapia que favorecem o esvaziamento vesical, e algumas crianças que podem ter algum problema de nascença já, de uma bexiga mais flácida, ou mesmo pessoas que sofreram com isso durante muitos anos, que têm uma bexiga com a capacidade muito grande, a gente pode fazer uma cirurgia que reduz o tamanho dessa bexiga, tá? Uma tentativa de ter um esvaziamento vesical mais adequado. Mas são casos mais raros, menos comuns de acontecer. E é normal esse xixi noturno, que a gente ouve muito idoso falar assim, eu vou mais vezes no banheiro à noite do que de dia. Isso é normal ou não? Bom, agora você tocou num ponto importante, que é assim, a pessoa indo muito no banheiro à noite, existem duas entidades. Uma que a gente chama de noctúria, que é quando a pessoa acorda 2 ou mais vezes à noite para fazer xixi. Tá? E a outra que a gente chama de poliúria, a poliúria noturna. Existem duas condições que predispõem muito a isso. A primeira delas é o crescimento benigno da próstata, a hiperplasia prostática benigna. Essa hiperplasia, ela, com o passar do tempo, a obstrução vai levando a uma doença também na bexiga. Então a pessoa tem uma doença na próstata, que é a hiperplasia prostática, que leva a uma doença na bexiga, que é uma bexiga neurogênica, uma disfunção miccional. E essa alteração na bexiga faz com que a condução do impulso nervoso que promove a contração da bexiga seja irregular. E aí ele começa a ter vontade de urinar em situações que era para a bexiga estar relaxada para receber a urina que vem do rim. Por exemplo, a gente está aqui fazendo a live, então a nossa bexiga está relaxada e está recebendo a urina que vem do rim. De repente, essa bexiga faz uma contração involuntária. E essa contração involuntária dá uma vontade de você ir no banheiro fazer xixi, que tem que sair correndo, senão perde na cueca. Isso, às vezes, acontece à noite, que é o que a gente chama de noctúria. E aí a pessoa acorda com aquela vontade de fazer xixi, tem que sair correndo, senão acaba perdendo antes de chegar no banheiro. Então, isso é uma condição muito comum, isso atinge tanto homens quanto mulheres, tá? Não está relacionado só a problemas da próstata, mas também a alterações neurológicas, problemas neurológicos, e muitas vezes pode ser constitucional, sem um fator definido. Tá? A gente tem muito medicamento para tratar isso, tem fisioterapia. Não, hoje tem muita coisa para poder tratar esse problema da noctúria. E tem a questão da poliúria. O idoso, principalmente, ele tem uma inversão do ciclo circadiano. Naturalmente, a gente produz 2/3 da nossa urina durante o dia e só 1/3 à noite. O nosso organismo é tão perfeito que ele produz menos urina à noite, exatamente porque sabe que a gente está relaxando ali para a gente não acordar. O idoso, ele pode ter uma alteração de hormônios, como o ADH, o hormônio antidiurético, a vasopressina, em que ele aumenta a produção de urina dele à noite. E aí ele começa a acordar mais vezes à noite, porque ele produziu mais urina à noite. E também tem a questão da insuficiência cardíaca. Pessoas que têm insuficiência cardíaca, quando ela deita, ela levanta os membros, as pernas, e isso aumenta o retorno de sangue para o coração. O coração impulsiona mais sangue para o rim produz mais urina, ela também acorda mais vezes à noite. Então, cada caso tem que ser avaliado de uma maneira muito completa. Porque, às vezes, a pessoa está tratando com um remédio achando que é uma noctúria, mas ela tem uma insuficiência cardíaca que está descompensada. Entendeu? E a gente tem bastante paciente aqui de esclerose múltipla que sofre muito com isso. Então, gente, vocês pacientes, a gente sabe que tem muitas ONGs aqui conosco, muitos estão participando aqui. Então, é um caminho aí. Estou trazendo o doutor para ajudar vocês nesse caminho. O Mendonça perguntou aqui, ó. A minha esposa, a Regina, pergunta o que causa incontinência urinária na mulher. Isso, a incontinência urinária na mulher, que é a perda involuntária de urina, existem duas causas. Uma pode ser uma incontinência urinária de urgência. A incontinência urinária de urgência é exatamente isso que eu comentei. Você tem uma contração involuntária da bexiga que predispõe à perda de urina. Dá uma vontade súbita porque a bexiga contrai quando é para ela estar relaxada. Essa é a incontinência urinária de urgência. Isso pode acontecer em algumas mulheres por infecção urinária de repetição, pode acontecer após menopausa por atrofia da musculatura do tecido que envolve a vagina, por mudanças hormonais, e pode acontecer também por alterações neurológicas. Quem tem Parkinson, demência, esclerose múltipla, várias doenças podem culminar com isso daí.
e alguns medicamentos também. Em pessoas mais jovens, o uso abusivo de café, refrigerante, chocolate e bebida alcoólica também pode predispor a isso. Tá? Chocolate, doutor, chocolate é tão bom. É tão bom, né? Não, é uma delícia mesmo. Mas, infelizmente, ele tem algumas substâncias que podem induzir a essa hiperexcitabilidade da bexiga. A gente chama de bexiga hiperativa. Tá? Então, algumas vezes a gente identifica o chocolate como um fator que a pessoa suspendeu e melhorou o sintoma, às vezes nem precisa usar remédio. E existe um outro tipo de incontinência, que é a incontinência urinária aos esforços, que é aquela que perde urina quando tosse, espirra ou faz força. Então, pegou o filho no colo, pegou sacola pesada no supermercado, tossiu, perdeu a urina, escapou. Isso muitas vezes está relacionado com um enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico, que predispõe a uma hipermobilidade da bexiga. A bexiga, não é que a bexiga caiu. Às vezes as pessoas confundem. Doutor, estou com a bexiga caída, estou perdendo urina. Não. É que a bexiga ela ficou mais móvel, que a gente chama de hipermobilidade da bexiga. E aí, quando aumenta a pressão no abdômen, quando faz uma forcinha como se fosse um abdominal, essa pressão ela se transmite de maneira mais retilínea para a bexiga e a uretra, o esfíncter da uretra, como está enfraquecido, não consegue segurar o xixi. Nesses casos, muitas vezes o tratamento é com fisioterapia e cirurgia. Já nos casos que a bexiga contrai de maneira involuntária, o tratamento, na maioria das vezes, é com remédio. Legal. O Eduardo perguntou aqui, ó. No caso da cirurgia RTU, como ele fez, o sangramento da urina pode ficar até quantos dias? Isso. Quando a gente faz uma cirurgia de RTU de próstata, que é a popular raspagem da próstata, não tem corte do lado de fora do corpo, mas tem corte lá dentro. A gente retira vários fragmentos da próstata por dentro para que a gente consiga abrir um túnel para que a pessoa consiga urinar de maneira satisfatória. Então, como tem corte lá dentro, esse período de cicatrização ele vai de 45 a 60 dias. É comum, após 3 a 4 semanas depois da cirurgia, que eu acho que é mais ou menos o período que o Eduardo está, de ocorrer uma queda de escara. O que é isso? Às vezes está tudo bem, não está tendo sangramento, e de repente começa a ter um pouquinho de sangue. Quando a gente machuca, não sempre forma uma casquinha na pele. A gente teve um machucado, ralou, não forma uma casquinha. Essa casquinha às vezes acontece também lá dentro da próstata. E aí quando essa casquinha cai um pouquinho antes da hora, pode sangrar um pouquinho. Tá? Mas na maioria das vezes, isso é normal até 45 a 60 dias. Quando acontece com um volume maior, com coágulos e tudo, aí realmente precisa procurar o pronto atendimento. O Fabinho perguntou: boa noite, fiz a exclusão renal com o doutor há 8 meses. Em 15 dias eu já estava bom. Sofri há 7 anos com cólica renal até descobrir o doutor Lucas. Nossa, muito legal isso aí, viu, doutor? Que bom, Fábio. Obrigado pelo depoimento. Fico muito feliz que você está bem. A nossa profissão ela é muito gratificante por isso, né, Tatiana? A gente consegue ajudar as pessoas, a gente vê que a gente fez a diferença na vida da pessoa, como a gente fez na vida do Fábio, assim, é muito, muito gratificante para mim isso. Isso aí realmente é o que faz a gente ganhar o dia, viu? Obrigado, Fábio. Estou muito feliz com você. Vale a pena. Por isso que eu falei, tem que vir aqui, doutor, com seus pacientes, né? Tá com saudades. É tão bom quando a gente ama o doutor, mas quando a gente não precisa ir, né? Então é muito bom, quando já tá bem, tá curtindo. É bom vir só para fazer o check-up mesmo. Nesse caso de exclusão renal, qual é esse procedimento que ele fez, doutor? Então, o que aconteceu com ele? Ele teve um cálculo renal, e aí esse cálculo obstruiu o ureter. Como ficou obstruído durante muitos anos, esse ureter obstruído... O ureter é o canal que liga o rim até a bexiga. Esse rim obstruído durante muitos anos perdeu a função. Então o rim dele não funcionava mais. E aí, o que acontece? Ele tem um rim que não funciona e que fica cheio de urina parado lá em cima, lá dentro. Essa urina ela é um meio de cultura para poder crescer bactéria. Isso predispõe a infecções de infecção. Isso faz com que ele tenha episódios de dores. Então, às vezes, alguma movimentação, alguma alteração na dinâmica de líquidos pode causar dor. Isso pode causar hipertensão arterial. O aumento na pressão naquela região, se tem algum parênquima ainda, ele pode se repercutir com a produção de alguns hormônios que interferem na pressão arterial. Então, quando a gente tem uma exclusão renal sintomática, como era o caso dele, é importante a gente retirar esse rim que não está tendo função mais.
E aí, nesse caso, ele vai fazer uma diálise, como que ele é vida normal? Não, é assim, ó, a gente tem 2 rins. Uhum. Então, no caso dele, o rim restante, o rim que ele tem, está funcionando perfeitamente e consegue ter vida normal com isso. Né? Então, na maioria das vezes, se a gente tem um rim sadio, a gente consegue viver com um rim só. Tanto que muitas pessoas doam um rim. Às vezes, mãe doa o rim para o filho, ou o irmão doa para outro irmão, porque o nosso organismo ele é tão perfeito que ele fez 2 rins exatamente. Se um der problema, para o outro está funcionando bem. Então, ele Muito não vai precisar legal. fazer diálise, nada disso. Muito legal. É bom porque a gente ouve, né? Todo mundo tem o medo da diálise, de ficar presa a uma máquina, né? E a gente vê que é algo que era muito da nossa antiga geração, porque não cuidava. E os tratamentos, gente, não são. A gente conversa com o doutor, a gente vê o quanto evoluiu, né? Então, por isso que a gente busca lá, que estão fazendo treinamentos, estão buscando novas tecnologias para poder ajudar vocês, porque senão a gente sofre tanto, doutor. É tão difícil isso, né? A gente vê muitos, às vezes a pessoa fala, né? Nossa, mas esse doutor é tão novinho. Gente, esses doutores novinhos são os que mais buscam o conhecimento, né? E a gente sabe que tem bons especialistas, não é que a gente tá, os mais antigos, não, são maravilhosos também, mas, por exemplo, para eles dominarem a robótica já é muito mais difícil, porque eles não cresceram com essas habilidades. Eles não são dessa geração tecnológica que você é, né, doutor? Então é mais difícil isso, né? A gente vê realmente, existe uma resistência na entrada de tecnologias, porque o que acontece, assim, atualmente a evolução tecnológica é muito rápida. A cirurgia robótica, ela veio de uma maneira avassaladora no Brasil nos últimos 4 anos, que, para você ter uma ideia, há 6 anos atrás, a gente tinha 5 robôs no Brasil. Hoje a gente tem mais de 150. Só tinha robô em São Paulo e no Rio de Janeiro. Hoje a gente já tem espalhado pelo Brasil inteiro, em todas as capitais. Então, essa evolução tecnológica, ela limita um pouco aquela pessoa que já está inserida no mercado de trabalho, que já tem uma clientela de pacientes muito grande, que não é tão adepta a inovações. Eu sou apaixonado com isso. Assim, tudo que chega de novo eu já quero aprender logo, porque eu gosto de ficar fuçando nas coisas. Mas tem gente que não, tem gente que tem um perfil um pouco diferente, e aí essa pessoa ela acaba se reposicionando no mercado como um médico mais de família. É o tipo de pessoa, às vezes, esses médicos mais velhos que são muito bons, têm muita experiência, então eles conseguem fazer um diagnóstico muito preciso também, e muitas vezes chama a gente para poder fazer a cirurgia para eles. Então, vai se ajustando os perfis de acordo com a evolução, né? E é legal que você falar que você também dá mentoria para esses médicos para aprender, como você falou, né? Tudo muito novo. Então, tem vários doutores aqui também que estão aí, que já estão na área, aqueles que estão recém-formados, que a gente sabe que tem bastante aqui no Momento de Saúde também, que estão tentando ir para a especialidade de urologia. O que você diria para eles? Essa mentoria é difícil aprender? Como que é esse passo a passo? Fala um pouquinho sobre isso também para eles. Não, perfeito. Essa mentoria, na verdade, dentro da medicina, a gente chama de proctoria. O que é a proctoria? O proctor é um termo muito utilizado nos Estados Unidos, e que ele é o cirurgião que vai auxiliar aquele médico que está começando dentro daquela tecnologia. Então, hoje, se você vai se candidatar a fazer uma certificação na cirurgia robótica, você precisa ter pelo menos 15 cirurgias com o proctor. Tá? Então, o trabalho que eu faço é exatamente essa proctoria. Eu ajudo, eu ensino aquelas pessoas que estão começando a fazer a robótica durante a cirurgia. Então, ele marca a cirurgia, eu determino os pontos da cirurgia em que ele tem capacidade de evoluir, mantendo toda a segurança do paciente. E aí, quando tem algum ponto que está mais difícil, algum local que está difícil de evoluir, eu assumo o console e vou dando todas as dicas para ele. Então, isso é a proctoria. Isso traz segurança para aquela pessoa que ainda não conseguiu ter um número de casos muito grande, que ainda não conseguiu desenvolver toda a sua curva de aprendizado. E para a gente é muito interessante, porque a gente vai tendo também mais casos, vai ficando cada vez mais experiente, uma área que eu sou apaixonado, que eu gosto muito disso.
Uhum. O Eduardo falou, gente, eu tinha um medo muito grande de fazer cirurgia e estou muito feliz e grato com o Dr. Lucas pelo profissionalismo e pela pessoa que ele se mostrou. Estou muito melhor após a cirurgia. Mais um feedback aí, doutor. Nossa, muito obrigado. Nossa senhora, isso é o que eu te falei. É Uhum. isso daí que faz a gente dormir satisfeito, viu? Muito obrigado, viu, Eduardo? Nossa, estou muito feliz com o seu depoimento aí, muito feliz que você está bem. É muito importante a gente fazer diferença na vida das pessoas e realmente muito grato por isso aí, viu? Grande abraço. E olha, muito legal a gente estar aqui. Você vê, ó, passou tão rápido, né? Nosso bate-papo, uma Rapidinho. horinha, ó. Com certeza vai ter que voltar mais, viu, doutor? Não é? Coloca aí os pacientes aí, hashtag sim, para ele voltar, para a gente fazer outras lives. Tá aqui, ó, 120 pessoas com a gente, né? Em Desde plena o começo, né? quinta-feira. Dia chuvoso, um dia que teve tempestade na nossa região, muitos lugares sem luz, sem internet, então muitas ainda a gente sabe que foram prejudicados, mas, gente, essa live vai ficar gravada, ela vai virar um podcast também, então quem entrou agora no final, no meio, vai dar para você voltar e assistir. E, doutor, eu sempre finalizo deixando bem aberto para você falar uma mensagem do que você sentir aí no seu coração, que tem tantos pacientes, tem tantas pessoas aí que estão assistindo, então fica bem à vontade para encerrar a live aí. Bom, Tati, eu acho que eu não poderia deixar uma outra mensagem a não ser de gratidão. Gratidão por todos esses pacientes que me assistiram, realmente que viram, ficaram essa uma hora aí com a gente, tantos depoimentos maravilhosos que a gente recebeu aqui. Muito feliz por tudo isso mesmo. Como eu falo mais uma vez, que isso daí o grande valor da nossa profissão, é o que deixa a gente realmente feliz, satisfeito, é o que faz a gente ganhar o dia, faz a gente dormir bem. Eu estou à disposição para todo mundo, então se precisarem de alguma coisa, pode mandar uma mensagem no direct, eu estou à disposição. Lá tem o telefone também da minha secretária, ela recebe todas as mensagens e comunica para mim, eu respondo sempre que possível. Tá? Então, estou à disposição se precisar de alguma coisa. Vamos marcar um novo encontro aí em breve para a gente discutir um pouco mais. Vamos sim, ó. O Max falou, a minha recuperação está sendo ótima pelo grande trabalho seu e aguardo o retorno com você no exame de verificação e de rotina. Obrigado e um abraço. A Jucimara colocou, obrigado, viu, Max? por compartilhar tanto conhecimento, me ajudou muito, tirou muitas dúvidas. Gente, o doutor também segue lá o Instagram dele. Fala aí qual é o seu Instagram, doutor, para o pessoal do podcast poder te seguir também. No Instagram eu estou Lucas Furtado, urologista. Tá? Vamos seguir lá para a gente poder manter esse acompanhamento aí. Lá a gente está tentando colocar cada vez mais informação de qualidade, dúvidas dos nossos pacientes. E eu estou, como eu disse, à disposição para vocês aí, se precisarem de alguma coisa. Gente, ele abre caixinha de perguntas também, ele tem o blog dele lá na bio dele você tem o link, você vai ver, ele tem canal no YouTube, ele tem blog, então sempre que ele pode, ele tá lá respondendo a cada um de vocês. Eu sei que vocês viram quanto paciente aqui, então o quanto ele fica em cirurgia, então por isso que às vezes ele demora para responder, mas ele tá à disposição. Quem não conseguiu fazer pergunta, pode enviar aqui para o Momento de Saúde, pode encaminhar direto para ele aí que ele vai respondendo. E mais uma vez, gratidão, doutor, gratidão cada um de vocês, que Deus abençoe, uma boa noite de descanso e vamos marcar em breve outra live aí, porque tem muita gente que quer ouvir mais de você e para os pacientes poder matar a saudade também, né? Obrigado, viu, gente? Obrigado, gratidão a todos. Obrigado, Tati, pelo convite, foi excelente. Senti muito confortável aqui com vocês. A gente, sem dúvida nenhuma, vamos ter outros encontros desses. Legal, gente. É um prazer para a gente do Momento de Saúde estar de portas abertas. Quando você quiser voltar, é só falar, tá bom? Tá bom. E fiquem de olho que ele sempre vai colocar aí para vocês também. A gente está sempre colocando sua mãe, isso aí eu vou ter que ler, ó. Parabéns, meu filho, você é dedicado e muito competente. Vai fazer ele chorar aqui, né, dona Fátima? Tem mais aqui, ó. A grande Zó Lima. Doutor, eu estava seguindo com meu marido, Luiz Sérgio, ó. Tem a esposa que tá lá do lado. Obrigado, gente. Muito legal a família, né, participar. E, gente, Deus abençoe cada um de vocês e um bom descanso, viu, doutor? Gratidão, uma boa noite. Obrigado. Gente. Tchau, Boa noite, gente. Tchau.